Eu acho não. Não é que eu acho, é que eu vejo aqui, o que é. Mudaram, né? Mudar a realidade, né? É meio estranho mesmo. Ele disse que não adianta quase nada, né? Diz que até Não adianta nada. Teve mais prejuízo ainda. Prejuízo até. Porque ele disse que teve que mudar tudo por causa do horário novo, dá mais prejuízo, ele falou. Dá um gasto. Dá mais gasto. Amados, queridos irmãos, bem-vindo a bordo todos. Estamos aqui navegando na nave da casa do irmão Jaison e irmã Patrícia, aqui em Florianópolis, aqui no bairro da Vargem Grande, com os queridos irmãos. Né? Então vamos fazer um oi aqui, ó. Lá está o Pedro. Maravilha, né, Pedro? A irmã Patrícia ali, o irmão Jaison, a irmã Cinésia ali também, fazendo um oi. A irmã Nancy, graças a Deus, está melhor. Recuperou no meio de tantas batalhas. Queremos agradecer a Deus por essa recuperação, né? E agradecer a Deus por todos vocês, viu, irmãos, que estamos juntos aqui mais um pouquinho a bordo dessa viagem de mais ou menos 1h30, 2 horas que a gente vai caminhar, procurando muito mesmo, todo o nosso coração, nos deixar conduzir pelo Senhor, né? E nos deixar naquela condição de sermos conduzidos, formados, cada dia, né? E orientados de maneira tal, né? De maneira tal que a condição da nossa vida ela seja de fato aquela realidade, né? Aquela realidade real que o Senhor tem para nós vivermos em meio a essa condição revelada também, né? A condição revelada. O Senhor nos, vamos assim, cuidadosamente e amorosamente nos fez, né? Ele nos fez a uma, vamos dizer assim, uma ação de Deus na criação, né? Primeiro momento que João é conduzido ao céu e que ele vai ver as coisas do céu, em Apocalipse 4, ele vai ver o reconhecimento celestial, o reconhecimento no céu de todos os seres celestiais, e ao mesmo tempo a adoração a Cristo, né, por sua obra de Criador, por sua identidade de Criador, né, e que isso nunca foi deixado, nunca foi perdido, nunca foi alterado. Então é uma realidade estabelecida como o autor assim determinou, né? Então ele é reconhecido no céu. João vê essa revelação. O segundo momento em Apocalipse 5 é quando Jesus é reconhecido como aquele que salva as pessoas, aquele que forma uma humanidade absolutamente nova, né? Aquele que conduz a existência de uma maneira perfeita, de uma maneira assim correta, adequada. E então essa é a adoração do capítulo 5 ali revelado, né? Quando João é elevado ao céu para ver essas coisas, né? Nós somos vamos dizer assim, avisados pelo Senhor que isso nunca mudou, né? Quando Jesus revela isso a João, nunca mudou. Irmãos amados, agora eu fico vendo aqui os irmãos, todos nós chegando, né, nesse momento de caminharmos juntos mais um pouco. E bem-vindo a bordo todos vocês, todos nós,
queremos muito pedir a Deus que nos abençoe. Estamos aqui na casa do irmão Jaison, a irmã Patrícia, Pedro, Esther, a irmã Sinésia ali, a irmã Nancy, e vocês, todos nós, né? Estamos começando a pensar juntos nesse momento inicial aqui, que nós queremos muito a bênção de Deus, né? Queremos muito aquele que pode tocar em nós e nos mostrar a verdade, né? Nos mostrar a verdade, que é Ele mesmo, né? Então, a gente vê assim a condução da história, nós podemos ver pelo nosso lado, nosso ponto de vista, nós podemos olhar assim. Outro dia a gente já tem comentado sobre isso, que é um dos, vamos dizer assim, um dos aspectos, irmãos queridos, da revelação, um dos aspectos da história, um dos aspectos da vida, é que você pode seguir conforme a tua própria maneira de ver as coisas, né? Ou por todas as interpretações que possam existir, né? No meio disso tudo, no meio de toda essa quantidade quase absurda de ideologias, de políticas, de ciências, de teologias, né? De modos de ver as coisas, você tem a revelação do Senhor, né? Então, o Apocalipse do Senhor é algo do seu próprio amor, porque revela dele mesmo. O Apocalipse do Senhor é a revelação do Senhor, né? Não há outra identidade no Apocalipse verdadeiro do que Jesus, né? É claro que pode haver uma outra interpretação da história, né? Um outro tipo de visão apocalíptica de qualquer coisa, né? E de visão escatológica, né? Quais são os rumos? A escatologia é a definição de rumos que as pessoas vão seguir, né? Aquilo que define o fim daquilo que ele acredita, daquilo que ele é. No meio de tudo isso, toda essa confusão, Jesus se apresenta a João, né? Irmãos, só que assim, todo mundo pode escolher o que quiser. Cada pessoa pode escolher o que quiser. Só que na escolha que faz, cada um que faz uma escolha apocalíptica, uma escolha escatológica, cada um que faz, ele vai... não é uma questão só de opção, irmãos. Não é opção. A questão não é opcional. Não é assim, eu gosto de banana, eu gosto de laranja, eu gosto de azul, eu gosto de verde. Não é isso. É caminho. Caminho, né? Então, se a pessoa escolheu errado, não pode fugir das consequências, né? Então, o chamado... né? Então, a gente está aqui em Apocalipse 1. Né? Apocalipse 1. Então, amados, Apocalipse 1 é a revelação escatológica, apocalíptica, correta, né? Nós somos chamados a isso. O ser humano é chamado por Deus, senão não consegue ver. A gente já falou sobre isso outro dia. Não nós falamos sobre isso porque a partir do que nós falamos, é porque o Senhor revela no seu próprio nome a impossibilidade de ele ser teologado, né? Ele ser catalogado, ser estudado, enfim, perscrutado. Não é possível. Então tem a revelação, né? A revelação do Senhor. No meio de toda a situação de consequências estranhíssimas pelos erros das escolhas, porque, irmãos, a quantidade de escolhas é muito grande. É a escolha política errada, é a escolha teológica errada, né? É a escolha moral errada, a escolha ética errada. E as pessoas vão escolhendo errado, mas não é assim
em princípio, não é porque eles querem escolher errado, não é isso. Ninguém quer escolher errado, em princípio. Né? No coração das pessoas, eles até pensam que estão acertando. Né? Mas a mente do ser humano, devido ao problema já originado na gênese humana, lá em Gênesis 3, o ser humano ele se perde nessas situações de escolhas. Né? E ele, ao invés de correr para Deus, ele corre de Deus e fica nas suas escolhas, em tudo. Né? E aí fica aquela confusão, a história vai passando, e ela fica sendo um registro, a história fica sendo um registro de tanta malignidade, irmãos. Tanta malignidade, que chega uma hora que a malignidade é tamanha que você começa a imaginar que a malignidade gera a sua própria ração. Ela vive dela mesma. Né? A malignidade tem que gerar malignidade para ela continuar existindo malignamente. E ela vai fazendo isso, né? em diversos setores. E no meio dessa situação tão terrível, que, vamos dizer assim, provoca na história todo o caos, né? Caos de governos. Agora, por exemplo, a ONU tem uma determinação aí, para que as nações elas assinem um pacto de imigração. Claro, isso é um momento novo do esquerdismo mundial, do marxismo gramsciano. Né? A ONU faz parte de uma força mundial de domínio das pessoas, em tudo, na educação, né? na área da crença, na área dos governos totalitários. Então, a ONU e mais alguns grandes órgãos internacionais, eles trabalham para fazer sucumbir mesmo qualquer povo, qualquer nação que tenha, vamos dizer assim, vontades de liberdade. Não pode ter vontade de liberdade. Você não pode pensar por você só. Você não sabe pensar por você só. A ONU vai pensar por você. Aí vem o Bolsonaro e vem o pessoal aí que ele elegeu e diz assim: nós não vamos assinar o pacto da ONU. Nós não vamos assinar o pacto da ONU. Né? Então o que vai acontecer? Né? A turma do esquerdismo mundial está contra o Bolsonaro. Então é uma loucura total. Isso é um esforço mundial de domínio das mentes. O que é esse trabalho, esse projeto da ONU? Imagina os irmãos que você tem uma casa, e você tem uma forma de educar a tua família, uma forma de educar teus filhos, uma forma de construir a tua história aqui dentro da tua casa. Mas a partir de amanhã, você não pode mais fazer isso. Você vai ter que abrir tua casa para uma quantidade absurda de gente morar aqui. E quem vai definir o que vai acontecer aqui, o que não vai, é o governo. Isso é a ONU, querendo fazer isso com as nações. Ela quer fazer isso. Quando você lê lá que o Bolsonaro não quer aceitar isso, é isso que ele não quer. Ele não quer. Né? Eu também não quero um negócio desse. Né, que o Brasil... Agora, o que acontece? Se você consegue colocar uma quantidade de imigrantes desordenada, como eu fiz parte daquele estudo na PUC há uns 3 anos atrás, que era o estabelecimento de um documento, de um tipo de diretriz para estudar o perfil do imigrante. Né? Isso continua aí. Mas não deu em nada, porque a ideia não era anular, vamos dizer assim, anular a influência externa dentro do Brasil. Não era essa. Né? Então, se eu permito entrar uma quantidade de pessoas assim dentro da minha casa, o que vai acontecer com a tua identidade? A tua identidade, do teu filho, da tua filha. O que vai acontecer com a identidade deles como família? Vai se perder. Né?
o imigrante, de fato, no mundo hoje não é um imigrante, ele é alvo, ele é uma massa de manobra de êxodo. Êxodo. Então nós nunca tivemos na história mundial, isso é importante que todos os irmãos até pesquisem, estudem e vejam. Eu estou trabalhando nessa pesquisa há algum tempo já, né? Não existe na história da humanidade, não existe em nenhum momento na história da humanidade, né, o êxodo de pessoas como acontece agora nesses últimos 10 anos. São 60 milhões de pessoas em movimento para fora dos seus países, para a invasão da Europa, para a invasão da América Latina no mundo. 60 milhões. O que significa isso, gente? Nem tem ideia do que significa isso, né? É uma loucura, é uma quantidade absurda de gente. Por que a França está assim? Todo mundo viu o que aconteceu na França esses dias, né? É isso, o esquerdismo francês abriu as portas da França para todo mundo entrar, só que eles não têm mais identidade hoje. Não existe mais identidade francesa. Hein? Virou uma Babel. Virou uma Babel. Quem domina lá? Ninguém. Não tem ninguém para governar mais a França. Eles foram, ali é onde o PT foi formado, ali é onde o FHC formou, né? Toda essa turma foi formada ali na França com essa ideia, né? Então, quando a gente fala sobre esses movimentos mundiais, que agora a ONU está impondo em cima do Brasil, aí vem o BRICS. O Brasil diz que não vai assinar o Acordo de Paris. Não vai assinar. Que acordo? Então, é um daquela lá da Inglaterra? Aquela que é da França aí? Da Inglaterra saiu. Para assinar esse negócio aí, né? Ela não quis. Então não vai também. A Inglaterra não vai. Porque, de fato, o que eles querem fazer? O início, todo mundo junto, que maravilha, todo mundo cuidando um do outro. Aí, paz e amor. Aí, quando vê o BRICS, vamos dizer assim, a cúpula do BRICS, começa a determinar o que a Alemanha tem que fazer, o que a França tem que fazer, o que o outro tem que fazer, o que o outro... A Inglaterra simplesmente disse, acabou, aqui ninguém manda. Aqui ninguém manda. Quem manda na Inglaterra são os ingleses. Né? E veio o Brasil e disse assim, nós não vamos assinar isso aí. Esse acordo aí muito esquisito. Né? Acordo de aquecimento global. Não existe aquecimento global. O Brasil não vai assinar. Né? Então, quer dizer... Aí já vem o Macron e disse assim, esse Bolsonaro é meio maluco. O Macron, que a França está falida, a França que está morta, né? O pessoal quase destruiu o Arco do Triunfo, teve que fechar o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, porque senão o pessoal ia acabar com tudo, né? Então, a turma é assim. Quer dizer, quando a gente está protegendo a nossa casa... Será que quer destruir essas coisas? Será que os franceses? Não. Então, não é. É uma força mundial, ONU. Não só a ONU faz parte disso aí, né? Aquilo que a gente viu fracassar aqui no Brasil, no mundo continua. Continua. Agora, irmãos, eu fico vendo assim certos estudiosos, certos filósofos, certos pensadores, eles ficam tentando encontrar a raiz humana dessas situações, a raiz humana. Eu tenho amigos, colegas que estudam profundamente o marxismo no mundo. Eu conheço, converso com eles, tenho estudos também com eles, né? A gente trabalha alguns estudos juntos, né? Mas eles não vão conseguir, eles não têm uma visão cristã, bíblica dessas coisas. No meio desse aparato, por exemplo, vamos voltar um pouquinho na história para ficar mais light um pouco, né? Na época de Jesus tinha um poder totalitário, absolutamente totalitário, déspota, sórdido. Qual era o governo que governava na época de Jesus? Roma, né? O pessoal, César, e todos os seus aliados em todas as províncias que haviam. Então, isso sempre foi assim. Só que muda o nome. E antes de Jesus, a mesma coisa. Governos déspotas, totalitários, que governavam, queriam destruir os outros, fazer os outros escravos. Sempre vai ser assim. Agora está sendo assim, né? Então, o que acontece? Nesses períodos ali de Jesus, quando haviam
essas ações, acaba sendo preso, diz aqui no capítulo 1 de Apocalipse, né? Apocalipse 1. Apocalipse 1, 9. Né? 1, 9. João, que recebe a revelação do Senhor, João estava no meio de muitas angústias, irmãos. Irmãos, muitas angústias. Era um poder déspota querendo dominar o mundo inteiro, e até dominava. Queria dominar mais ainda, né? Era um poder maligno, estatal. Eram irmãos sendo mortos, perseguidos. O próprio Jesus, o que o mundo viu em relação a Jesus? Viu nascer, viu crescer e morrer numa cruz. O mundo viu isso daí. João viu também, né? João viu Jesus morrer, né? Viu até ressuscitar. E depois o tempo foi passando, foi vendo coisas terríveis. João viu coisas terríveis. João viu o poder do Império Romano invadir o Estado, o país de Israel, no ano 70, e destruir tudo. Né? Destruiu tudo. Viu aquilo ali se acabar, aquilo ser varrido do mapa. O povo judeu desapareceu, acabou. Né? João viu isso daí tudo. Ele viu Paulo surgir no meio do cristianismo, assim, no meio dos cristãos, e Paulo ser morto em Roma, no meio dos cristãos. Ele não viu Paulo ser morto, estou dizendo viu no sentido assim, ele soube, né? Ele soube. E viu tanta coisa terrível. João viu todos os irmãos morrerem. Todos. Irmãos, já pensou isso? João viu todos os apóstolos morrerem, assassinados por causa de um poder déspota. Não é fácil o que João viu, o que ele passou. E finalmente, irmãos, João sabia que no coração dele tinha fé. Claro, a fé é formada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus que forma a fé em nossa vida, nosso coração. Ele sabia isso, mas junto com a fé, João também sentia certos medos, certas lutas. Não é fácil. Certas tristezas. Ele via lágrimas na família dos apóstolos. Quantas? A gente, morreu Pedro, morreu Mateus, morreu não sei quem. A gente já morreu. Parece que não é nada. Mas quando você está ali junto com os 12 apóstolos, seus amigos e irmãos morreram. Assassinados. Terrivelmente mortos pelo poder estatal. Não morreram de velhice. Foi o Estado que matou eles. É verdade, a gente nem consegue, talvez, passar despercebido isso. É uma loucura, uma situação difícil. O João, quando vê, ele ouve. Chega alguém noticiando. Morreu Pedro. João, querido irmão. Morreu Paulo. Morreu. Mataram Mateus. Mataram Marcos. Mataram não sei quem. Matou todo mundo. Finalmente, João, já velhinho. Ele acaba... não sei como não mataram ele ainda. Por causa de Cristo, que não matou mesmo. Ele segurou ali e não deixou. Igual, tinha um propósito. Sim, tinha um propósito. E esse propósito faz parte de nós nele, em João. O propósito de Jesus preservar João faz parte do propósito que Jesus tem para nós, em João também. Que aqui em Apocalipse faz parte disso, né? Então, irmãos, aí João, no meio daquela situação toda, né? Até Jesus tinha dito assim, quando perguntaram num encontro com os apóstolos, perguntaram assim, o senhor quer dizer que esse João aqui vai ficar vivo até que o senhor venha? Aí Jesus falou para ele, que importa para vocês? Se eu quiser que ele fique até que eu venha, ele vai ficar. E ele ficou. Porque quando foi que Jesus veio? Lá em Pátimos. Né, irmãos?
Ele foi lá em Pátimos. Irmãos, no meio de tantas experiências, de tantas dor, de tantas lágrimas, de tanta batalha, João foi persistindo, perseverando, de tantas coisas amargas. Jesus, então, ele vai sendo conduzido, até que ele chega uma hora que ele vai preso, mas muito idoso, 90 e poucos, talvez 90 anos, ele vai preso com 90 anos, né? Já pensou? Aí ele fica lá naquela ilha de Pátimos ali. Pátimos não é irmãos, Pátimos não é um lugar de passeio, hoje é, mas Pátimos era uma prisão, uma ilha prisão. Muita gente morreu em Pátimos, muita gente foi assassinada em Pátimos. Não é muito legal ficar dentro de um presídio, né? As pessoas morrem lá dentro, as pessoas matam uns aos outros dentro do presídio, né? Os guardas, aquela loucura total. E o João 90, 91, 92, 93, 94, fazendo, ó, quantos anos você tem, João? 95, 96. Quando sei lá que idade que ele estava ali, por ali, irmãos, no meio de tanta luta, no meio de tanta dor, de tantas lágrimas, ele pensativo, ali em algum momento, né? Jesus, ele fala aqui, João capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Olha que bênção, né? Às vezes as pessoas veem as tribulações, muitos vão ficando pelo caminho mesmo, né? Muitos vão ficando pelo caminho. Mas há alguns que de fato são ligados na tribulação e ficam. Não importa o que vá acontecer, fica firme em Cristo. Hoje eu vejo, né, assim, a dificuldade que está acontecendo com uma quantidade de pastores hoje, porque eles não sabem o que fazer com crentes que são esquerda e crentes que são de direita. Isso é uma crise dentro do nosso país. Eles não sabem, porque eles mesmos não são frio nem quente, eles são todos mornos. Os crentes que são esquerda, eles são esquerda, e não muda. Não muda. Pode acontecer o que for, pode aparecer Cristo na frente deles que eles não mudam, né? Quem é direita, não muda também, dentro da igreja, vamos dizer assim, né? E o pastor lá, tentando... Irmão, você imagina tentar apacentar cobra e cabrito e ovelha, né? Não dá, é um negócio bárbaro, não tem condição, né? Mas o pastor tenta. Eu conheço pastores que estão tentando apacentar esquerda e direita. Mas como que você pode pregar? É impossível, né? As pessoas amam mais a sua postura política do que Cristo. Eles ainda cometem o hediondo ato de tentar juntar Cristo com aquilo, né? Isso é igual a gente comentou outro dia, no domingo, o que aconteceu com aquele moço que tinha uma legião dentro dele. Só Satanás que pode fazer isso acontecer dentro de uma pessoa, né? Então, o que a gente nota é resultado da própria fragilidade teológica. É claro, isso vem 18 séculos já, né? Fragilidade teológica que gera uma incapacidade de seguir na palavra de Deus, porque não é a palavra de Deus que está diante deles, são conceitos teológicos. E dentro de conceitos teológicos, as denominações até tentam, como fazem a mesma coisa com as doutrinas bíblicas. Não é assim? As doutrinas bíblicas, elas são assim. As pessoas têm correntes doutrinárias antagônicas que convivem juntos dentro do arraial chamado cristianismo. Então, uma posição política divergente é a mesma coisa. E eles tentam dizer que isso tudo é unidade na diversidade. É um satanismo, de fato. Não vão conseguir, é uma verdadeira batalha, né? E isso não é companheirismo na tribulação. Não tem condições de ser companheiro na tribulação. A tribulação é quando você está em Cristo. Em Cristo. E não tem
esquerda nem direita, tem Cristo. Quer dizer, é claro que você discerne as coisas, esse tipo de pensamento é correto, esse tipo de pensamento não é correto, é satânico. Enfim, tu vai discernindo pela palavra e vai orientando e ajudando as pessoas. Então aqui em Apocalipse 1:9, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, tão grande no meio de tudo isso, né? Irmãos, lá no tempo de João não tinha jeito de ser esquerda ou direita, não tinha jeito de... Nero não fazia acordo. Se a pessoa chegasse assim na tua casa e falasse assim, quem é Kyrios? Quem é Kyrios? Só fazia essa pergunta. Só essa, os soldados romanos. Se você falasse que era o Haddad, você já estava salvo. Agora, se você falasse que era Jesus, ia ser comido pelo próximo leão com fome. Entende? Entendeu? Jesus é Kyrios. Não tem jeito de organizar a coisa, de amansar o negócio. Não tem jeito de fazer mais ou menos. Né? O Nero, o pessoal diz assim, temos que orar pelas autoridades. Claro que temos que orar pelas autoridades. Mas não aceitar o absurdo que as autoridades são. Né? A iniquidade. Ou seja lá quem for. Né? Se a autoridade ela for contra a palavra de Deus, antes importa obedecer. Alguém disse isso uma vez, não disse? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Acho que está escrito em algum lugar. Né? Está escrito. Então, irmãos, João diz assim, olha só, companheiro na tribulação, companheiro onde mais? No versículo 9. No reino. No reino. E que mais? E na perseverança em Jesus. Né? E na perseverança em Jesus. Então, companheiro na tribulação, no meio de tantas lutas, firme ali, firme no reino de Deus. Reino significa que tem um rei reinando, que é um rei no coração, é um rei dentro da nossa vida, e esse rei é Jesus Cristo, cuja vontade, cuja palavra é única e absoluta, né? E na perseverança, quer dizer, perseverar é continuamente estar nele. Então, no meio disso tudo, irmãos, diz aqui no versículo 9 ainda, achei-me na ilha de chamada Patmos. Por que ele estava lá em Patmos? Passeando. Hoje tem turismo lá em Patmos. Quem quiser ir, pode ir. Mas João, ele estava em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava lá, né, por causa disso. Né? Ele mantinha no seu modo de vida a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Essa frase que está aqui, que João fala, que está acontecendo com ele, que dentro dele a palavra de Deus está nele. E o testemunho de Jesus, então, também está nele. É a mesma que está em Apocalipse 12, 17. Os irmãos se lembram. Né? 12, 17. O Senhor vai dizer assim que olha só, irou-se o dragão, quer dizer, Satanás, contra a mulher, que é a noiva de Cristo, e foi pelejar contra os restantes, que somos nós, aqueles que são firmes, da sua descendência, que é o povo restante, que do meio do povo de Cristo, que é a mulher, que é a noiva, tem só um restante que ficou firme, porque a maior parte caiu, né? Ficou assim. Então é muito triste, irmãos. Olha, é uma situação de tribulação. Quando a gente vê irmãos, quando já vê parente enganado, já é difícil. Parente enganado já é difícil. Agora, irmãos em Cristo é muito difícil, é muito triste. Dentro da ideia babilônica. Mas os restantes, também diz aqui, esses restantes são aqueles que guardam os mandamentos de Jesus, quer dizer, a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus, né, que é a palavra de Deus, e tem o testemunho de Jesus. Está aí.
voltando para Apocalipse 1, é maravilhoso quando a gente vê no versículo 10, é maravilhoso no sentido da grandeza da revelação, que, né, Apocalipse de Cristo, Apocalipse de Cristo, é o confronto direto entre a história das tribulações e de todas essas situações terríveis que toda a história mostra desde o início da humanidade até hoje e até o dia que Cristo for voltar, irmãos. Vai ser assim. Vai ser assim. Vai continuar tendo déspota. Né? Você não vê o pessoal falando que estão com esperança que o Lula vai sair da cadeia antes do Natal? É déspota. Eles vão ficar... Né? É uma loucura total. Então, depois disso, o que vai acontecer? Vai vir algum outro. Né? Algum outro tipo de gente querendo... A ONU já está preparando o terreno. Ela quer... Porque quanto mais, vamos dizer assim, êxodo de pessoas chegam num país, menos identidade tem aquele país. É o que está acontecendo na França. Né? Você não tem mais identidade, você não sabe mais o que é aquilo ali que você vive. Você não tem mais bandeira, você não tem mais pátria. A pátria, que é o lugar onde você tem para viver com identidade, acabou. Né? A quem interessa uma coisa dessa? A quem interessa? Ah, tem um pessoal ganhando muito dinheiro, claro. Muito dinheiro. Né? Agora, às vezes eu tenho vontade de vomitar, sabe, irmãos? Porque foi aprovado não, agora o Lula tem que devolver quase 50 milhões. É uma loucura total. Vai ser condenado pela ilha, chamada Ilha do Lula. Né? É uma loucura total. Que a gente passa mal. Então, aqui em Apocalipse, a gente pensa uma coisa dessa, sim, tem gente ganhando milhões e bilhões, tem gente, tem sim. Mas atrás desse pessoal, quem está comandando eles? Né? Quem está comandando essa gente toda? ONU e tudo mais. Então, Apocalipse 13, né? Apocalipse 13 é a revelação que Jesus Cristo faz. E aí não adianta filósofo tentar encontrar, não adianta estudiosos da sociologia tentar encontrar, não vai encontrar, porque isso é revelação. Jesus está dizendo aqui que as bestialidades vão continuar dentro da história até o dia que ele voltar, irmãos. Hoje a gente está sofrendo. Chegou o sofrimento no Brasil, como chegou um dia no coração de João. Chegou. Ele sentiu na própria pele todo o sofrimento e foi até preso por causa disso. E lá na prisão, Jesus, quando revela a si mesmo a João, João está sendo aquela pessoa que, vamos dizer assim, ele catalisa na pessoa de João todos nós. Jesus está dizendo assim a João, João, a mesma coisa que aconteceu contigo e que você está vendo essas coisas no meio das tribulações dos dias, eu quero que você fale para todos os filhos de Deus que estão em toda parte do mundo, porque essa revelação eu quero levar à minha noiva, aos meus restantes, aos meus filhos. Então o Senhor está dizendo, eu vou fazer uma intervenção, cada vez que a palavra de Deus, que é Cristo, alcança o nosso coração, de fato, não por estudar a Bíblia, isso já falamos várias vezes aqui, irmãos. Não caia na armadilha de estudar a Bíblia. Né? A revelação de Deus, desde sempre, é a revelação de Jesus Cristo. Pela palavra de Deus, que toca o coração humano e que lê o nosso coração e que limpa ele. Não é que, mas os crentes têm uma mania acadêmica no coração. Eles foram culturalmente tomados por um academicismo. É muito fácil de ver. Você fala qualquer versículo, ele já descansa, fala assim, já sei. Irmãos, isso é um absurdo, uma aberração. Né? Você fala um versículo, ele fala o fim do versículo. Você começa, ele termina. Assim, é como... O que é isso, irmãos? Isso é uma loucura. Né? A palavra de Deus é quando você recebe a palavra de Deus
Por isso que significa a catarse, palavra catarse que Jesus usou. Ele quer dizer assim, quando a minha palavra chega até você, tudo que você tem não serve, não serve, não serve, né? Tudo que você tem não serve, isto é, eu sou totalmente novo naquilo que eu estou falando a cada vez que eu falar. Por isso que ele é o eternamente novo, por ser ele quem ele é. E o absolutamente imperscrutável, porque somente ele revela ele mesmo. Ele não está querendo que a gente conheça a Bíblia, ele quer que a gente seja alcançado pela palavra de Deus. Cada vez que a palavra de Deus alcança um coração humano, ela move esse coração a se tornar um Cristo, uma pessoa igual a Cristo, né? Então aí a pessoa não tem que ficar recitando para Jesus versículo. No dia que Jesus voltar, ele não vai falar assim, ó, me recita aí uns tantos versículos que você souber. Como é que eu disse mesmo? O pessoal que diz assim nos acampamentos, né? Porque Deus amou, aí todo mundo continua. Que absurdo, irmãos, que absurdo, né? Isso é totalmente absurdo, né? Vai dar um prêmio para quem Vai dar uma história. Salmo 119, Samuel. Salmo 119, quem recitar ganha prêmio. Ganha prêmio. Né, irmãos? Então é uma loucura total. Quer dizer, o ato da nossa memória, ela deve nos lembrar, a memória nossa deve nos lembrar que quando nós lembramos da palavra de Deus, não é aquilo. É aquilo que Jesus formar com aquela palavra em nosso ser a partir daquele agora. Aquele agora, conforme aquela palavra, que não muda, não é interpretada, não pode ser interpretada, né? Então, quando o Senhor alcança, revelação de Jesus Cristo, quando ele alcança, ele está mostrando que há potestades, existem potestades, poderes malignos que estão operando, vamos dizer assim, numa intenção de confronto contra Deus. Confronto contra Deus. Por isso são bestiais. São bestiais. Aqui em Apocalipse 13 fala, nós já vimos aqui algumas vezes, né, que uma besta, né, besta, é claro, é um monstro, no sentido do ponto de vista de Deus. Mas no ponto de vista dos homens é um ser maravilhoso. É um ser maravilhoso, totalmente, vamos dizer assim, em condições de conduzir mentalidades a estados vegetativos, animistas, lúdicos, totalmente desprovidos de crítica. E aí eles vão sendo conduzidos. Isso é besta. Essa ação bestial, por isso que fala que parece um leopardo, pés de urso, boca de leão, são metáforas de Cristo que ele usa para dizer do poder de seus atos, poder terrível de... Hein? O ser humano não vai... Não, ele não. Ele aquela coisa que está agindo ali. Né? Sim, aquilo que está agindo no mundo, bestialmente, no sentido do povo de Deus que vê isso, sabe. Né? Mas quando uma pessoa não é de Deus, ou ele está enganado, a sua mente foi abduzida, ele olha e fala, que coisa maravilhosa isso daí. Né? Isso é uma coisa, olha que autoridade, olha como é né? Ele não consegue ver. Tanto faz se for ações políticas, ações teológicas, religiosas ou científicas operando, né? Aí são atos bestiais. Jesus está dizendo, esses atos bestiais vão acontecer sempre, mas eu vou estar intervindo no meio deles. Só que eles, diz aqui no versículo 5, eles agem por um tempo. Por isso que é assim. Jesus está dizendo, todo o período da história vai, vamos dizer assim, registrar isso. Toda a história vai registrar. E parece que o povo não percebe, né? Então agora os poderes estão tomando uma forma mundial mesmo. Mundial, assim. De um âmbito mundial, né? De um domínio extremamente grande.
de todas as nações estão sendo envolvidas. Foi criado um órgão chamado ONU em um determinado tempo, né? A ONU foi legal. Quando começou, foi legal. A proposta era muito boa. Mas depois o ser humano ele se ufana, né? Ele faz comércio dentro de si mesmo. Ele meio que diz, não, nós vamos conseguir fazer as coisas. Então, se não vigiar e saber que Deus é soberano sobre todas as coisas, ele vai se tornar um anticristo, né? Então, esses tipos de anticristos vão surgir durante períodos da história, reinando em tempos. Por isso a palavra aqui, irmãos, 42 meses, que são 1260 dias, que é 3 anos e meio. 3 anos e meio, irmãos. Isto é, reinos cortados pela metade, porque o reino de Deus é 7, que é Cristo, é o símbolo de Cristo, é o reino eterno. O diabo fica querendo fazer esses reinos assim. Só que é assim, olha, ele vai acontecer. Extremamente importante saber que Apocalipse, né, aqui é a revelação de Jesus. Isto é, qual é a origem de Apocalipse? Então, desse Apocalipse, a origem é Cristo, né? Então a origem é divina. A origem é celestial. Eu vejo uma quantidade de gente tentando entender esses domínios no mundo, da ONU, aí, do mundo marxista. Tem todos uns estudos que dá para a gente entender, assim, vamos dizer assim, humanisticamente, algumas coisas superficiais. Se você estudar a vida inteira, vamos dizer, se você estudar Karl Marx, o pessoal do socialismo, e todos esses nomes, Maduro e todo mundo aí, até chegar agora no Haddad, se você estudar todos eles, você consegue, se você estudar por uns 50 anos, todos os livros mundiais que tenha por aí, lá na República Tcheca, em qualquer lugar que está naqueles rincões, esses livros guardados, você vai estudar e conhecer a superfície das coisas. A superfície das coisas. E as pessoas às vezes vão achar que estão sabendo muito, né? Eles sabem algumas coisas, mas essas coisas são variáveis. Por isso que a pessoa que estuda muito isso, ele acaba ficando maluco, ele perde, não chega a se perder, porque ele consegue equalizar tudo e escrever quantidade de livros. Mas a informação revela, inclusive, a mutação das coisas. Elas são mutantes, né? E estão mutando novamente, cada época, agora está mutando. São reinos de 3 anos e meio acontecendo, né? Não tem como conhecer nada disso profundamente, porque quem dá a conhecer a profundidade dessas coisas é Jesus. Sem ele não tem como chegar. Não tem, irmãos. Por isso que a graça alcançou João. Os poderes, né? Você vê, João, irmãos, vamos dizer assim, João estava com 90, uns 100 anos, vamos dizer. Estava para sair de Patmos. Com 100 anos ele saiu de Patmos, né? E aí, depois que ele saiu de Patmos, ele foi ser pastor em Éfeso por mais 10 anos. Lá em Éfeso, né? E eu acho assim uma maravilha. É uma das coisas mais impressionantes que a gente vê, né? Os irmãos de Éfeso. Já pensou os irmãos de Éfeso ali? Falaram assim... Não quis se aposentar? Não quis se aposentar, não tinha plano de saúde, não tinha nada, não era funcionário público, tinha saída de um lugar lá que era pela igreja, não tinha nada disso, nem isso. Então ele falou assim, os irmãos de Éfeso falaram assim, olha, nós aqui na nossa região estamos precisando de alguém para cuidar de nós. Mas vocês não sabem quem foi que saiu da prisão. Libertaram ele para morrer. Quem? João. João. Irmãos, João saiu da prisão de Patmos, o pessoal falou, 100 anos, ele vai morrer. Ele vai dar um passo aqui para fora, morre lá no segundo passo. E Deus o levou por mais 10 anos a cuidar dos irmãos lá em Éfeso, né? E outros tantos que
Tantos, é claro, cuidou, a palavra do Senhor chegou até nós. Ele, de fato, escreveu certinho o que o Senhor disse a ele para escrever, né? Então, cuidando da obra do Senhor, alcançou todos os cristãos em toda parte do mundo. O Senhor está alcançando nós no sentido da sua palavra para nos impactar de maneira santa, porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. Então, quanto nossa caminhada dentro dos dias que são maus, igual aconteceu com João, muitas vezes você vai conseguir dizer para as pessoas, olha, esse modo de pensar está errado, esse modo está certo, e a gente vai ver muita gente sendo salva nisso, que é o propósito de Cristo e que é a grande dádiva de Deus, quando está escrito em Isaías, lá, né, Isaías aqui no capítulo 9, Isaías 9, vamos ver. Todo mundo vai lembrar, mas que essa lembrança, a lembrança desse versículo, não esqueça, cada vez que a gente lembrar um versículo na nossa cabeça, nós devemos dizer assim, Senhor, fale para mim o que o Senhor quer falar nesse texto. Nada diferente do que ele é. O mesmo que ele é não cabe dentro da minha mente, mas hoje eu posso receber mais um pouco dessa grandiosidade, dessa palavra, que até então eu achava que sabia alguma coisa. Até mesmo pode acontecer a armadilha de você saber o versículo, né? Mas quando acontece essa preciosa percepção de que a palavra de Deus chega até você, ainda que aquela palavra seja a mesma que você já leu 1.000.000 de vezes, 1.000.000 de vezes não é suficiente para falar o mesmo significado eterno do que aquilo ali significa, que tem a grandeza de Cristo, e o status e a estatura de Cristo, e a dimensão do Senhor, para tocar em nós, naquilo que Ele quer fazer, com que aconteça em nós, aquilo que só Ele pode fazer, né? Então, irmãos, lá no capítulo 9 de Isaías, no versículo 2, diz assim, o povo que andava em trevas. Olha só, irmãos, é isso que acontece até o último dia. Isso aqui é Apocalipse. Isso aqui é Apocalipse. Tanto a gente lê aqui e recebe do Senhor o impacto de que isso aqui é natalino, tem alguma coisa a ver com o Natal, mas não é só isso, irmãos. Isso aqui fala dos dias todos do milênio, desse tempo todo que só vão saber o que diz a Bíblia. E vão repetir. Quantas vezes alguém lê, vai saber, né? Mas você não vai ver. Mas então é isso. Nós precisamos ser o povo que vê pela palavra de Deus aquilo que de fato ela é, para que esse mundo de trevas seja impactado. Senão não vai dar. Quem vai ser impactado é o crente e vai ter trevas dentro dele. Por isso que Jesus falou, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? Irmãos, é uma loucura, porque nós estamos vendo nesse ano, nesse final de ano e no ano que vem, já falei para os irmãos,
Priscila, para o Lipe, para a Nancy, para a Samira. A Samira levou também. Né? Então é uma loucura total. Nem a bolinha, nem a Samira pode ir mais naquela... É uma fascistinha. É uma fascistinha. Hoje ela pôs uma publicação, ela falou assim, eu e a mamãe estamos aqui no canal. Virou YouTube. Então é uma luta, mas em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, o maravilhoso Senhor que foi visitar João lá em Patmos e com a sua palavra nos alcança, nós vamos ser alcançados, estamos sendo alcançados. Maravilhoso mesmo. Tem até um hino. Ah, verdade. É verdade. Irmãos, Senhor guarde cada um de vocês estão aí. Ó, nós vamos celebrar agora juntos, viu, irmãos? Vamos pegar o pão, vamos pegar o fruto da videira. Tem aquele hino, né? Maravilhoso o hino. Como é que começa mesmo? Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o sal Irmãos amados, no meio de tudo isso, celebrando a grandeza do impacto de Cristo e o amor tão precioso de nos conduzir, né? Jesus chamou os seus e disse assim, vocês vão poder e ser autorizados e dado a graça de ser o povo celebrante. Vocês vão ser o povo celebrante, porque em vocês está o meu sangue, em vocês são o meu corpo, e então vocês vão celebrar e o Senhor vai se alegrar. Que aconteceu lá na cruz. Por isso nós estamos celebrando, assim como o Senhor nos ensinou, assim nós fizemos,
anunciando ao mundo e ao céu que somos o teu corpo, Senhor. Nós que estamos aqui na casa do irmão Jaison e todos os irmãos que estão em tantos lugares, Senhor, em tantos lugares. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.